Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, nessa tarde ao vivo, para a gente estar falando de mais um assunto, né? Estou aqui junto com a Neide, minha amiga psicóloga, companheira aqui desse projeto maravilhoso que a gente vai contar aqui para vocês. A gente vai estar falando hoje sobre um tema muito importante, né, Neide? O adoecimento no trabalho. O quanto que muitas vezes a gente na clínica, né, acaba recebendo queixas relacionadas ao trabalho e mesmo no dia a dia, né, com as pessoas, quantas pessoas que você conhece que acabam tendo o ambiente de trabalho como um ambiente que adoece, não é? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre isso, né, Neide? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, acho que é bom a gente... quem conduz essa conversa, vamos lá. Primeiro, você se apresente. Tá, você quer começar? Fica à vontade, Neide. Tá, então, eu vou começar, então. Eu sou Neide Lúcia, eu sou psicóloga clínica, sou implementadora da norma regulamentar 1, a NR1. Eu atuo já na psicologia há 30 anos, trabalho com pessoas ansiosas, né? Eu sei o que é ansiedade no trabalho. E também, enquanto psicóloga, trabalhei como gerente de recursos humanos também. E isso que nos dá mais experiência para a gente entrar nas empresas, né, Edi? Sim, Edi, Neide. não, Eli. Isso, Neide. Eu sou Elisângela Tobias, eu também sou minha formação em psicologia, tenho algumas especializações, entre elas, né, na área de neuropsicologia, de envelhecimento, da terapia cognitivo-comportamental, que é a área que eu atuo aqui na clínica. Mas, assim, ao longo da minha carreira aí, né, que a gente é novinha, né, Neide? Nós estamos já com algum tempo aí de carreira. Eu também tenho uma formação de quase 27 para 28 anos da psicologia. E eu venho atuando nela, assim, já no início, né? Quando eu comecei até como estagiária em recursos humanos. Então, eu vim do recursos humanos, trabalhei muito tempo em RH, principalmente cara hospitalar. Eu trabalhei no Hospital Albert Einstein, fiz consultoria para alguns hospitais aí da área da região de São Paulo, e consultoria também na área de prestação de serviço. E depois eu comecei minha atuação na clínica, mas eu brinco que eu também vivi os dois lugares, né? Eu vivi o primeiro lugar lá atrás como funcionária, e depois eu comecei a empreender e vivi o lado de empresária, né? De ter funcionário, de trabalhar com essa questão, né? De ter esse funcionário às vezes adoecido e ter as questões que o empresário vive também, né? Então, eu acho isso importante para a gente estar discutindo hoje, né? A gente está aqui, o quanto esse adoecimento, né, Neide, ele impacta tanto a vida da pessoa, o colaborador, o funcionário, quanto do próprio empresário, da própria empresa, da equipe como um todo. Até porque uma equipe defasada complica toda a dinâmica, né, Neide? Então, é isso que a gente veio trazer aqui para vocês um pouquinho, tá? E eu vou contar para vocês, a semana passada, a gente vem agora trazendo para vocês esse canal, quem não segue, comece a seguir o nosso canal Cuidar Estrategicamente, que é um projeto, né? O que é o projeto Cuidar Estrategicamente? Nós somos um grupo de psicólogas, né, Neide? Eu estou aqui em Belo Horizonte hoje, na terra do pão de queijo, o melhor pão de queijo do mundo. Vai. Aqui eu estou em Jundiaí, que é a melhor terra da uva do mundo. Sim! E nós temos mais colegas aí que estão em outras cidades, outros estados, né? A semana passada, a gente teve a Cristina Saavedra e Edmara, que é minha sócia aqui na Lapidari, falando sobre o que é o nosso projeto, né? O Cuidar Estrategicamente, que é um projeto que reuniu vários psicólogos, né? E profissionais da área de saúde aí, para cuidar realmente da saúde mental na empresa. Então, a nossa missão é estar levando isso, né, com
com tranquilidade, esse bem-estar para dentro das organizações. Então, é isso que a gente quer. E a gente atua com equipes, mas vendo a pessoa como indivíduo, numa construção desse bem-estar mesmo. Né? O nosso papel é esse, né, Neide? Sim, Eli. Pode continuar, continue aí. Isso. E, na realidade, é isso que a gente está falando. Esse é um canal, né, de conexão e desenvolvimento. Então, você que está participando ou que está vendo depois da gravação, deixe aí no chat os seus comentários, as suas dúvidas, porque a ideia é essa, né, da gente estar aqui toda semana falando sobre um assunto, como eu falei para vocês a semana passada, a gente falou sobre o que é o projeto, o Edmar e a Cristina apresentou, né, e o que é o cuidar estrategicamente, mas a gente vai estar trazendo. Hoje eu e a Neide vamos estar falando sobre adoecimento, a gente tem a semana que vem também mais 2 psicólogas que vão estar falando sobre a psicossomática, que é uma questão muito interessante, e assim por diante. Cada semana a gente vai estar trazendo assuntos que estão relacionados a essa questão, né, do trabalho, da saúde mental dentro das organizações, tá? E a gente queria que vocês mandassem para a gente sugestões, participem, coloca aí no chat sugestão de temas que vocês gostariam de estar ouvindo aqui da gente, o que vocês gostariam de estar conversando, né? Porque a ideia é de ter esse bate-papo aí toda semana, né, Neide? Trazer essas reflexões aí para o dia a dia. Sim, e é muito importante, Eli, a gente falar mesmo que nós somos uma equipe, nós somos em 11 psicólogos, né? E distribuídos aí por vários estados do Brasil, né? Nós temos Bahia, tem Minas, tem São Paulo, tem eu aqui de Jundiaí, tem do Rio de Janeiro também, e cada dia vai estar estarão trazendo um assunto diferente, né? Envolvendo a NR1, a saúde nas empresas. Isso. E hoje, né, Neide, a gente veio conversar hoje sobre o adoecimento no trabalho. O que nós temos aí, Neide? Qual que é o quadro, né? Que não é muito animador, né? Não é muito animador, não. E falando nisso, vamos falar um pouco do adoecimento no trabalho, né? Que como que ocorre esse adoecimento, né? Ele ocorre, assim, por vários fatores, nós sabemos disso. Um dos fatores é a sobrecarga do trabalho, tem as metas abusivas também, depois eu comento aí sobre esse gráfico. Também o adoecimento se dá pelo assédio moral, hoje nós temos o assédio sexual também, que já está envolvido dentro das empresas. Outro adoecimento também que causa afastamento, é a falta de reconhecimento, tanto pessoal quanto profissional do colaborador, né? Além dos ambientes tóxicos também, que leva a esses afastamentos. E pode resultar no burnout, né, que é aquela doença por excesso de trabalho, né, por trabalho excessivo, e outros transtornos mentais, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. E é bom a gente lembrar, né, Eli, que a saúde emocional no trabalho é um direito das empresas, né? É um direito e responsabilidade das empresas. Por quê? Porque eles devem adotar medidas, né? Como a criação de um ambiente de trabalho saudável, né? E também o suporte técnico psicológico para esses colaboradores, né? Para quê? Para que diminua esses riscos sob pena, né? A empresa pode correr a pena de ser multadas, né? E monitoradas pelo Ministério do Trabalho, que eu acho que não há necessidade. Por isso, eu acredito que as empresas já estão aí desde agosto, né, se adaptando a essa nova norma regulamentar, que é muito importante, né, as empresas entenderem isso, que até lá, provavelmente, se eles não se adequarem ou se não se adaptarem, ou se não conseguirem, né, atualizar essa norma, lógico, evidente que as multas virão, né? As multas virão. Então, as causas e fatores também, como eu já falei, a sobrecarga de trabalho, atividade estressante, busca por metas e resultados que às vezes os funcionários não conseguem, então aí vem a pressão, dentro dessa pressão vem o medo,
e o medo acaba gerando ansiedade, que é um transtorno mental que é causado, né, para o funcionário através dessas pressões também. E a pressão psicológica que a gente tem comentado, o que vem a ser? Sempre tem, num grupinho de funcionários, aquele assediador, né? Mas ele não tem noção do que ele pode estar causando, né? Então, ele gera fofoca do outro amigo, né? Para ver outras pessoas julgarem, criticar, condenar outra pessoa, né? Então, só que a nossa temática é o cuidado com a saúde emocional do trabalhador. E o importante hoje, gente, o que nós queremos é saber como está ou qual é o momento da saúde mental da tua empresa, você que está aqui nos assistindo, tá? O Neide, é impressionante, né? Porque parece que são atitudes simples, mas que não, o quanto que isso traz o adoecimento, né? O quanto que isso foi esquecido. A gente tem aí, né, dados falando quanto que o Brasil é um país que é ansioso, né? Que é maior a taxa aí de ansiedade quase da América Latina é o Brasil. Então, e aí isso reflete nas empresas, né? E aí como que a gente vai, daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho mais, mas como que isso reflete no dia a dia? E olha só, né, quando você olha para o gráfico aí, olha quantas pessoas que estão com ansiedade, com depressão, né, e a gente depois até vai estar falando mais como identificar, como que é cada, né, transtorno dentro do dia a dia, para vocês também saberem, porque muita gente não sabe, né, identificar até esse transtorno. E, não, isso é frescura, isso é uma coisa normal, isso a pessoa está com preguiça, a pessoa está isso, e a gente acaba piorando a situação, né? Porque é muito grande, olha como vem tendo crescimento, né? Conta um pouquinho aqui, desde a pandemia, o que vem acontecendo, Neide? Então, Eli, acontece o seguinte, né, que em 2024, o Ministério da Previdência Social, eu até anotei aqui para não falar coisas erradas, sinalizou, gente, olha o quanto que é grande, né, os afastamentos do trabalho por depressão e ansiedade, que são transtornos mentais. 470 mil afastamentos, isso só no Brasil, isso só no Brasil. Só que tem um dado assim que nós achamos alarmante, né, Eli? A maioria dos afastamentos são pelas mulheres, são as mulheres, né? Desse total, lógico, isso daqui foi de 2024, mas com certeza isso vem crescendo, porque nada mudou ainda, né? Nós temos ainda 31%, né, dessa população que não procura ajuda pela falta de tempo, por um monte de coisas aí. 301 mil, gente, 348 são mulheres, né? 170, 980 são homens. Quando a gente volta lá na pandemia, né, que, lógico, evidente que a pandemia de lá para cá trouxe consequências, né? E o que aconteceu? Muita gente se afastou do trabalho por luto, que aconteceu na pandemia, você ficar sem o seu cônjuge, você perder seu filho, você perder um ente querido. Isso gerou um transtorno mental muito grave, na verdade. Teve também o fim dos casamentos, né? Porque as pessoas começaram a ter mais tempo juntas, que é muito diferente, gente. O casal sai de manhã para trabalhar, né? Almoça fora, só chega em casa à noite. Mas a pandemia tiveram que ficar juntos. Aí é que começaram os conflitos, porque se conheceram mais, né? Casais, filhos, tudo junto, né? Tudo junto, então. E isso também gerou bastante ansiedade, né? E as incertezas financeiras. Quantas empresas, gente, não tiveram problema financeiro com a pandemia, né? E até hoje a gente nem sabe se já se equilibraram, né, Eli? Então, assim, o empresário pensar mesmo, daqui a um ano, como que a empresa pode estar com tudo certinho, né? Se atualizar a norma regulamentar, se trabalhar com a saúde mental e emocional dos colaboradores e pensar também nos colaboradores, como eles estarão daqui a um ano, né? Porque para evitar mesmo que haja a questão da multa, a questão das punições pelo Ministério do Trabalho, né?
Isso, e a gente é o que a gente está mostrando aqui, né? Olha só os gráficos, se isso está aumentando, como vai estar daqui a um ano? Se a gente pensar que a gente continua, se a gente continuar, eu sempre falo assim, né? Nós da psicologia que estudamos comportamento, se a gente mantém o mesmo comportamento, a gente vai ter o mesmo resultado. Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa ter comportamentos diferentes. Então, a gente precisa, assim, né, Neide, olhar para isso e olhar com muito cuidado mesmo, porque é muito complicado os afastamentos. E assim, a gente tem um dado que é alarmante: 31% dos trabalhadores brasileiros não adotam nenhuma prática, mesmo sabendo que estão sofrendo com a saúde mental. É triste, né, Neide, a gente pensar isso, né? E olha só, quais são as questões, né, que estão aí pensando? A falta de tempo. Então, como a gente, né, eu falo que a gente pensar no nosso dia a dia mesmo, eu quero resultado, eu tenho que fazer carga horária muito grande, e muitas vezes nem percebe, muita gente foi para o home office e nem se percebe trabalhando, fazendo, quanto que está fazendo e quanto que isso está fazendo. Eu até essa semana estava atendendo uma pessoa e ela falou assim, mas eu adoro trabalhar o que eu faço, adoro o que eu faço. Eu falei assim, eu também adoro o que eu faço, mas a gente tem limite. E se a gente não respeita, eu falo, e é pior ainda quem adora, porque acha que está fazendo uma coisa boa. Mas o nosso corpo tem limite. E se a gente não observar esse limite, a gente entra em adoecimento. Então, a gente precisa ter, né, estratégias para se reconhecer e para cuidar disso. Né? Outra questão é o quê? O estigma e o medo. O receio de ser rotulado. Ah, eu tenho depressão. Ah, ele tá com frescura. Eu lembro, Neide, uma vez eu fui fazer uma palestra, até na semana da CIPA, sobre saúde mental. E aí eu tinha as pessoas perguntar, assim, Elisângela, eu posso fazer uma pergunta, né? Que a gente abriu um momento para as perguntas. É que eu conheço uma pessoa que tem isso. É muito difícil a pessoa se perceber. Aí os colegas olhavam, davam uma risadinha, né, do lado, quem já conhecia. Porque é muito difícil falar, eu sofro de depressão, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu passei por burnout. As pessoas, é difícil aceitar as pessoas falam, eu sou hipertenso, eu tenho diabetes, mas falar que tem algum transtorno mental, que é comum, se a gente pegar aí a incidência brasileira de quantas pessoas estão sofrendo com isso, não fala. Ah, não, vou ser rotulado, vou ser maluco porque eu vou para o psicólogo, né? Vou para o psiquiatra, não quero tomar remédio porque eu não sou maluco, né, Neide? Ainda tem. Melhorou depois da pandemia, né, Neide? Melhorou, Eli, porque a procura aos profissionais foram muito grande, né? Porque a ansiedade foi assim, quem não tinha, ficou. E quem tinha, piorou. Então, houve a necessidade de se buscar uma ajuda. E realmente, isso que você falou é verdadeiro. Hoje ainda existe, assim, um tabu muito grande em se falar que você vai para o psicólogo, porque por causa do julgamento mesmo. Então, as pessoas têm medo de falar que não estão bem, as pessoas têm medo de falar que são ansiosas, as pessoas têm medo de falar que vão, tem medo, né, ou vergonha de falar, que vão ao psiquiatra, porque por causa desse julgamento, por causa desse rótulo, você tá louco, você surtou, sabe? Então, isso faz com que as pessoas não procurem o autocuidado, se cuidar mesmo, né? Sim. E o medo também que dá, né, Eli, falando ali que está escrito estigma e medo, o medo também é de você fazer um comentário com um colega seu e que esse colega leve até a chefia e que você seja demitido, e que você seja dispensado. Por isso que nós estamos aqui hoje, né, para cuidar estrategicamente da sua empresa, né, dos seus colaboradores. E quebrar isso, né, Neide? Quebrar o preconceito, entender que é uma coisa que precisa ser cuidada, precisa ser tratada, né? Você não precisa ficar sofrendo de sintomas depressivos a vida inteira, você não precisa ficar com ansiedade a vida inteira. Se isso te gera um mal-estar, a gente tem, né? Tem como cuidar. E aí, Neide, também uma outra questão que a gente também não olha, que é a falta de apoio, né? A percepção que a própria empresa, o ambiente de trabalho, às vezes não compreende essa saúde mental.
É o que você falou, fica com medo de falar para o chefe que ele tem, porque tem medo de ser demitido porque ele está sentindo isso. E, na realidade, seria o contrário, né? Se a gente tiver um espaço de apoio, um espaço de escuta, vai ser... esse funcionário vai, inclusive, produzir melhor, né? Porque que é o outro item que a gente trouxe, que é a ausência de estrutura. Então, se eu não tenho uma estrutura, não tenho um programa de educação entre os funcionários, de educação, eu falo que assim, hoje, nós somos de uma geração que não falava de emoções, né, Neide? A gente falava assim, engole o choro. A gente ouviu isso muito dos nossos pais, né? Muito. Engole o choro. Hoje, graças a Deus, as crianças aprendem a falar das emoções. Então, eles vão chegar lá na frente, com certeza, né, psicoeducados, sabendo que pode, e não sofrendo coisas que a gente sofre. Só que hoje quem está no mercado de trabalho não é essas crianças, somos nós. Somos esses adultos que não souberam falar de emoção e estão guardando essas emoções e estão sofrendo. E estão entrando em adoecimento. Porque o adoecimento mental, ele leva muitas vezes ao adoecimento físico. A gente tem correlações, né? Quem está adoecido, quanto que a parte cardíaca piora, quanto que, né? Quantas coisas que vem junto, vem num pacote, né, Neide? Vem Eli. Quando a gente fala na questão do colaborador que ele está ansioso, quando você está falando aí, quando ele tem aqueles sintomas, né, de taquicardia, de falta de ar, e ele não consegue, porque muitas pessoas sentem isso, mas não sabem que são ansiosas. Voltando aí ao assunto de falta de apoio ali, quando você fala que a percepção de que a liderança não prioriza ou compreende a saúde mental, hoje, ainda que de uns tempos para cá, modificou-se muito a questão da denominação liderança. A liderança hoje é completamente diferente de chefe. O chefe, antigamente, era aquele que cobrava, era aquele que mandava, era aquele que exigia. Hoje, as lideranças, elas estão sendo preparadas para serem líderes. E o que significa isso? Trabalhar junto, né? Escutar melhor, ter uma escuta mais qualificada em relação aos problemas dos colaboradores, né? Mas não são todas as empresas que têm estão nesse contexto hoje, né? Isso. Eu queria deixar, Neide, né, um questionamento para a gente pensar, né? O que falta nas nossas empresas? Seja eu funcionário, colaborador, ou seja eu, o dono da empresa, para mudar essa questão, né? O fato de que, como que a gente vai acolher essas pessoas, esses 31% da população que precisa ser acolhida? Então, quais as ações que a gente pode estar fazendo? Sabe por quê? Porque isso dá problema, né? Qual que é o preço quando a gente vai... Porque, sim, o objetivo da empresa é gerar lucro, é gerar, né, produtividade, é isso mesmo, e esse é o objetivo do trabalho. E aí, quando a gente pensa que os custos para essas pessoas, eles começam a ter o afastamento, acho que é o terceiro maior, né, os transtornos mentais, é o terceiro maior motivo de afastamento que a gente tem hoje. Sim, aqui no Brasil... Isso, aqui no Brasil, ele é o terceiro lugar, e só perde apenas para as lesões de esforço repetitivo, que é a dorsalgia, né, aquelas doenças lá. E também é importante, antes dos empresários acharem assim, a questão dos custos diretos, que a norma regulamentar 1, ela é antiga, ela tem 41 anos, né? Então, não é uma norma nova. O que houve é que de agosto desse ano aqui, né, ela foi colocada assim... Essa nova atualização, na verdade, ela traz um braço para a saúde mental e emocional. E nós, enquanto psicólogos, precisamos que as pessoas estejam bem, né? E lembrando também as empresas que a multa hoje eu digo daqui até maio, né, que vai ser realmente cobrada a fiscalização, tudo, de 1 até 6 salários mínimos. Então, e essa norma ela tem que ser cumprida pelo menos a cada 12 meses, né? Isso, a gente está numa fase de adaptação, né? A partir de maio desse ano ela já é cobrada, só que ainda não é aplicada a multa. Mas isso a partir de maio do ano que vem, então assim,
se adaptar a isso é bem importante, né? Porque o que a gente falou, tem custos. Não só pela questão da multa, né? Mas a gente o afastamento de um funcionário, ele traz problemas. Você tem despesa com INSS, você tem despesa, às vezes, de contratar uma pessoa para substituir, treinar essa pessoa, porque às vezes ela nem sabe como vai estar. Então, o treinamento de pessoas tem custo. E fora que o seguinte, quando a gente fala em adoecimento mental, a gente tem aquele funcionário que ele está lá, aquele colaborador, que ele está presente, ele vem todo dia, bate o cartão, está lá presente, mas ele não gera produtividade. Por quê? Porque ele está adoecido, porque ele está, às vezes, numa crise de ansiedade, porque, às vezes, ele está depressivo, porque, às vezes, ele está com burnout. Então, por que essa pessoa? Então, ele não consegue dar tudo aquilo que ele poderia dar, que é o que a gente chama de presenteísmo, né? Um colaborador presente fisicamente, mas com baixo desempenho e foco. E aí vai, com certeza... Onera a produtividade, né? Onera os custos da empresa. E fora o clima, né? Porque você fala assim, nossa, o colega nem tá fazendo nada e tá ganhando, por que eu vou fazer? Ser humano é assim, né? Não tem jeito, né? Então, por que eu vou fazer? E outra coisa... Oi, Neide. Não, eu ia falar... É aquele efeito dominó, né? Então, é isso que eu falei anteriormente, que o que gera muito a questão da doença no trabalho é a falta de reconhecimento e de valorização, tanto pessoal quanto profissional. O que você falou agora, eu não faço porque eu não estou bem, mas ninguém sabe que você não está bem, né? Aí o outro também não faz porque o outro não está fazendo. Então, é um efeito dominó isso, né? É um efeito dominó. Mas o importante é você chegar, porque daí começam os julgamentos, né? Em vez de chegar para você falar, você não está produzindo, você não está bem, está acontecendo alguma coisa, aí já gera a bendita da fofoca do outro falar que é preguiçoso, né? Que não faz nada, que não é produtivo. Gente, eu sempre falo, empresa doente, funcionários doentes, colaboradores doentes, né? Isso. E o custo é alto, né? Desse silêncio, de você deixar isso, porque a gente falou, vai contaminando um ao outro. E fora o seguinte, você vai perder talentos. Aquele funcionário que você treinou, que é uma pessoa que produz bem, ele vai embora também. E ele vai levar tudo que ele aprendeu embora, né? Hoje a gente já vê algumas empresas com programas para dar retenção de talentos. Por que isso? Porque se a pessoa chega, vê um ambiente que está adoecido, vamos pensar, né? Hoje está se mudando essa coisa da carga horária, hoje a gente tem muito trabalho home office, mas a gente passa uma média de 8 horas por dia dentro de um ambiente de trabalho, né? Tem mais tempo no trabalho do que em casa, né? Do que com o marido, do que com a esposa, do que com os filhos. E aí, se esse ambiente me favorece meu adoecimento, e aí? Então, o custo é muito alto, né, Neide? Então, a gente tem que fazer... Então, ficar sem olhar para isso tem custo, sim, inclusive financeiro, né? A gente está... O empresário está perdendo, as pessoas que estão ao redor, né? Mesmo você... mas eu não sou empresário, eu sou colaboradora, eu faço parte de uma empresa, mas a gente precisa começar a falar sobre isso. A gente precisa começar a conversar com os colegas, a gente precisa conversar com o RH da empresa, quem tem RH, ou com a sua chefia, né? Com a sua liderança. Para quê? Peraí, gente, a gente pode mudar isso, porque às vezes as pessoas estão deixando isso por desconhecimento. Então, a gente precisa passar essas informações adiante. Tá? Sim, Eli. E tudo isso, gente, nós estamos trazendo porque nós temos um trabalho contínuo, né, Elisângela? E aí, conta um pouquinho do nosso trabalho, né? Isso. Nós vamos começar a falar da integrando a saúde, segurança e psicologia, que é muito importante para as empresas, né? Por quê? Porque nós temos um trabalho contínuo. Nós temos um trabalho que ele tem um começo, meio e fim, né? Então, o que nós fazemos aí, Elis? Primeiro, a gente dá um diagnóstico dos riscos psicossociais, né? Onde é justamente nessa primeira etapa que nós vamos ter clareza sobre quais são as frentes e a necessidade dos pontos adoecidos da empresa, né? Então, são esses os pontos de urgência, o que a empresa realmente tem maior prioridade.
que o diretor, ou que o gerente de RH, ou que o dono da empresa, qual é o desafio que ele pretende, né, em relação aos colaboradores. Depois disso, a gente vai para o programa, né? Porque como que funciona o nosso programa, né? No Cuidar Estrategicamente. O nosso programa acontece o seguinte: nós precisamos fazer o diagnóstico primeiro, com base em todas as respostas, né? E análise de dados, e aí sim que a gente vai para o programa por nível de urgência, né? Porque não adianta, por exemplo, né, Eli, você chegar na empresa, implementar um programa de prevenção, por exemplo, ao burnout, que geralmente isso também é uma doença que está muito aí em alta, né? O burnout, que o pessoal está tendo um excesso de trabalho. Se a empresa realmente mostrar que, por exemplo, a maioria dos empregados, né, dos funcionários, dos colaboradores, estão com problema, por exemplo, de ansiedade, tem o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também, que é um problema de saúde emocional e mental. Por exemplo, o alcoolismo, né? Quantas vezes eu particularmente atendi casos de alcoolismo de funcionários que foram trabalhar alcoolizados, né? Aqueles que têm dependência em jogos, inclusive, né? Então, gente, precisamos estar atentos a tudo isso mesmo, né? Para evitar que haja esse aumento no número de afastamentos por doenças mentais, né, nas empresas. Isso, e a gente vai fazer o quê, né? Como que a gente pode promover, né, Neide, essa saúde mental na empresa? Preparando as lideranças, então, fazendo treinamento com líderes, informando sobre como detectar essa questão da saúde mental, porque é o que a gente falou, às vezes parece tão óbvio, mas não é. Às vezes as pessoas ainda têm muito preconceito, não têm informação, né? Criar espaços de acolhimento, né? Canais confidenciais, né? Dentro da empresa, fora da empresa, com suporte mesmo psicológico, para que as pessoas confiem e possam estar trazendo essas questões, tirando suas dúvidas. E campanhas educativas, que é essa questão mesmo, né? A gente, dentro da psicologia, chama de psicoeducação, que é falar sobre aquela situação, é falar sobre sentimentos, é falar sobre o adoecimento. Para quê? Para a gente cuidar, né? O adoecimento, eu falo que é sempre excesso ou falta de alguma coisa. Então, a gente precisa ver aonde que tem esse excesso ou onde está a falta para a gente cuidar, né? Sim, quando a gente tem pressão alta, tá alto, né? A hipertensão, você tem que fazer com que ela baixe, com que ela volte para o lugar. O que causa isso? Você vai tratar na causa. Então, entender também o adoecimento mental é importante, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber as causas, né? E políticas institucionais voltadas ao cuidado e à prevenção, né? A empresa que se preocupa com isso, ela vai sim ter essa diminuição desse adoecimento e vai ter resultados diferentes, né? Como eu falei para vocês no começo. Manter o mesmo comportamento vai ter o mesmo resultado. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar os comportamentos. E aí entra, eu falo que o nosso trabalho é justamente esse, detectar esses comportamentos que estão trazendo esses prejuízos, para quê? Para a gente buscar mudanças. E às vezes não são mudanças mirabolantes que você vai gastar, são pequenas mudanças do dia a dia que já vai fazer grandes resultados, né, Neide? E é exatamente, Eli, o que nós queremos é que todos estejam bem, né? Não só a empresa, como os colaboradores também. E esse é o nosso objetivo dentro das empresas, é levar realmente saúde mental para dentro das empresas, né? E, assim, às vezes, quando a gente fala de liderança também, a liderança, né, talvez até pese um pouco mais a questão da saúde emocional deles, porque eles também são cobrados, né, Eli? Eles são cobrados, eles também, apesar de terem um cargo superior, eles também sofrem pressão, né? E, às vezes, para quem que ele vai contar aquilo lá? Se ele está abaixo da diretoria ou está abaixo da supervisão, para quem que ele vai, né, soltar isso? Para quem que ele vai desabafar? Para nós, né? Por isso, nós estamos aqui para cuidar estrategicamente da sua empresa. Sim, e aí tem alguns caminhos, né, que a gente usa para implementar, né, que é essa avaliação contínua, o treinamento e o acompanhamento, o planejamento participativo, né, e o diagnóstico, que é isso
Se a gente cumprir essas 4 etapas, né, Neide, a gente vai estar trabalhando realmente para cuidar estrategicamente aí da saúde mental, que é cuidar dessa mente, dessa parte emocional, né, Neide, que a gente vem pensando aí com esse projeto, né, de estar fazendo. A gente vai estar falando um pouquinho mais aí também no decorrer, o que realmente precisa da NR1, trazendo mais informações, porque a gente acredita, né, Neide, que a questão de trazer a informação, primeira coisa para a mudança é informar, a gente tem que conhecer. A gente não consegue fazer uma mudança sem reconhecer o que precisa ser mudado. Então, o conhecimento é muito importante, né? É muito importante, sim. E o conhecimento é tudo, né? O conhecimento é tudo. Quando você conhece, você faz. Né? Porque eu acredito que nenhum empresário hoje, ele vai estar querendo recorrer a multas, né? Então, por que não investir mesmo na saúde mental dos colaboradores, né? Para evitar. Então, lógico, evidente que todo afastamento onera a empresa, sabe? Toda demissão onera a empresa. Como você falou, talentos que estão ali dentro da empresa. Quando ele vê que o ambiente, que o setor que ele trabalha é um ambiente doente, ele sai. Ele sai, e o que ele aprendeu, o que ele conseguiu de conhecimento ali dentro, né? Ele leva para outra empresa. É vantagem para o empresário perder um bom colaborador, né? Então, por isso, gente, pensem muito e cuidar realmente da saúde mental e emocional dos seus colaboradores. E isso é muito importante. E olha, nós temos pouco tempo, né, Eli? Nós temos pouco tempo porque maio já está aí, né? A investigação continua, as multas é que ainda não, mas passa, nós já estamos em outubro. Para maio é um pulo, então as empresas têm que estar adaptadas à NR1. Né? Isso. E precisa ter, gente, precisa. Isso. E, Neide, cuidar das pessoas é cuidar dos resultados, né? A gente queria finalizar justamente com essa frase, porque é isso que a gente, né, acredita, nós como grupo, aqui como projeto, e a gente sabe o quanto é importante isso para a qualidade de vida das pessoas, né? Não é só a questão, né? Eu falo que assim, o trabalho é um ambiente muito importante, né? Ele é um ambiente que a gente falou quantas horas a gente passa dentro do trabalho, o mesmo com o trabalho, porque agora com o home office as coisas se misturam um pouco também, alguns, mas assim, é pro trabalho. Então a gente precisa cuidar disso. Esse é o nosso objetivo aqui. E eu queria agradecer, né, de estar aqui participando hoje com a Neide, convidar vocês para estar participando das próximas lives. Então, toda quinta-feira, 1 hora, a gente vai estar aqui com outras profissionais, né, Neide, com nossas colegas. E se vocês acham que esse é um tema que é importante, né? Nós achamos que isso é muito importante. Passe para os seus amigos, para os seus colaboradores, passe para o RH da sua empresa, quem é funcionário, quem é colaborador, passe para a sua chefia, passe para os seus amigos empresários, quem é empresário, porque é isso, né? A gente vai começar a cuidar das pessoas, também passando informação para elas. Né? A gente, aqui no canal, inclusive, sigam o canal, a gente vai estar trazendo mais informações sobre o adoecimento, sobre alguns diagnósticos também para as pessoas entenderem, porque quando elas entendem fica mais fácil de quebrar o preconceito, mas agora a gente está começando, né? E espero que vocês estejam presentes aqui com a gente, né? Estamos à disposição, é só mandar, está nas nossas redes sociais, a minha e da Neide, e acompanhe o canal, faça inscrição aí para vocês acompanharem. Neide? Viu, Eli? E que, assim, só um lembretinho para os empresários, que eles nunca pensem assim, como que eu vou dispor os meus colaboradores, né, para fora do horário de trabalho? Gente, isso é valioso. Isso vai valer muito mais do que o que você possa estar pensando nas suas perdas, né? Porque para toda perda, futuramente tem um ganho depois, né? Então, seria bom que vocês pensassem nisso. Investir, sim, na saúde mental e emocional do seu colaborador, com certeza a sua empresa vai ter um ambiente saudável, um faturamento maior, né? Hoje vocês podem visar isso, mas vocês dependem da saúde mental dos seus colaboradores. Certo, Eli?
Muito obrigada e a gente se encontra próxima quinta-feira. Se Deus quiser, estaremos aí, gente. E não se esqueçam de acompanhar o nosso canal @Cuidar Estrategicamente no YouTube. Acionem lá o sininho para vocês receberem as notificações das lives que teremos aí toda semana. Certo, Eli? Muito obrigada. Tchau. Eu que te agradeço, Eli. Tchau, um abração.